Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma entrevista a um dos candidatos a vereador aqui na cidade de Vinhedo. Candidato esse, Gustavo La Sala, que está aqui com a gente, que vai responder as nossas perguntas aí. É mais um bate-papo, né? Não é um debate. Ele vai responder aí as 6 perguntas e vai se apresentar. Nós estamos aqui num ambiente relativamente seguro, temos bastante ventilação natural e também temos ventilação forçada. Estamos de máscara, mas vamos atuar da seguinte maneira: na hora de falar, nós vamos tirar a máscara para que o som fique um pouquinho melhor. Então nós estamos aqui fazendo parte do grupo Eleições 2020. Esse grupo, que se organizou recentemente, está promovendo a discussão, essa conversa aqui, com 6 candidatos. Esses 6 candidatos foram eleitos democraticamente dentro desse grupo, por voto direto. Então o Gustavo é um dos mais bem votados. São esses 6 mais bem votados que nós estamos entrevistando. Quem é esse grupo? Esse grupo é um grupo apartidário que se formou recentemente aqui na cidade. Na verdade, é uma reação a tudo que acontece aqui na cidade. Esse grupo se formou nessa recente tragédia que aconteceu aqui em Vinhedo, que são esses incêndios. Esses incêndios que já queimaram mais de 5 milhões de metros quadrados aqui em Vinhedo, principalmente nas áreas de preservação, nas macrozonas de preservação ambiental. Pegou áreas de mata nativa e pegou também áreas de plantação de eucaliptos. 2 bairros muito afetados são o Santa Fé e o Canjaranas. E é nesses bairros que surgiu essa grande movimentação. Esse pessoal que mora lá teve 7 dias e 7 noites de incêndios próximos das suas casas. Sofreram 7 dias e 7 noites com o fogo, a fumaça e o descaso das autoridades. O governo do estado não deu suporte, não deu socorro e nem a prefeitura de Vinhedo. Então os próprios moradores tiveram que sair da maneira mais precária, com as suas mangueiras de jardim, baldes de água, madeira para apagar o fogo. Tivemos também os bombeiros, que foram verdadeiros heróis, fizeram de tudo para combater o fogo, mas também numa situação precária, sem equipamentos e sem efetivo para combater todo aquele fogo, que tudo indica são incêndios criminosos. Infelizmente, essas áreas que perdemos, muitas delas áreas nativas, são colocadas, principalmente por organismos internacionais, como áreas hotspots. O que é isso? São áreas de biodiversidade incrível, que são chamados focos quentes de biodiversidade do planeta. E nós temos aqui em Vinhedo uma parte desses focos de biodiversidade perdemos nesse incêndio. A população, principalmente desses 2 bairros, em conjunto com pessoas de outros bairros da cidade, do centro, acabaram por ter essa inércia do poder público, ter que contratar eles mesmos um helicóptero para apagar o fogo depois de 7 dias. Aí, quando eles já tinham contratado um helicóptero, feito uma vaquinha, a prefeitura resolveu pegar um dinheiro que tinha aí no conselho e eles mesmos pagarem esse helicóptero. Só depois dessa iniciativa da população é que se apagou o incêndio. São 7 dias e 7 noites. A fumaça invadiu a cidade inteira, mesmo quem é de bairros mais distantes, como eu que moro em Vista Alegre, passei esses dias também inalando fumaça, meus filhos, a cidade inteira. Bom, essa revolta, felizmente, fez surgir esse movimento que se consolidou aí nesse grupo Eleições 2020. Agora, eu já falei muito, quero só comentar aqui agora como vai ser a organização para o Gustavo. Agradeço o convite do grupo de ter me chamado para ajudar aqui. E queria agradecer muito a participação do Gustavo La Sala, que assim que nós convidamos, ele prontamente atendeu o pedido e vai falar aqui com a gente. Vou comentar como é que vai ser então, Gustavo. A apresentação do candidato, 5 minutos.
Esses minutos, a gente não está aí também totalmente engessado. Se passar um pouquinho, a gente vai te cobrar, mas você pode falar, não precisa fechar a sua fala assim que passar os 5 minutos. Tá bom. Depois nós vamos ter 6 perguntas e você vai ter 3 minutos para responder cada uma delas. Depois disso, você vai fazer as suas considerações finais. Então é isso que vai acontecer. Não vai ter um debate, mas eventualmente pode ser que eu complemente alguma informação, por a gente ter algum dado nas suas respostas, para as pessoas ficarem conscientes do que está acontecendo. Então eu quero te agradecer mais uma vez e a palavra está com você. 5 minutos, fique à vontade, boa sorte. Obrigado. Então eu que agradeço aí a iniciativa, né, desse coletivo, né, se é que dá para a gente chamar assim. Eu acho que nos períodos de crise que a gente acaba tendo as baixas e as altas, né, e acabam surgindo iniciativas interessantes como essa. É um prazer estar aqui. Eu sou partidário de que é importante que exista o debate nas eleições, né, para que a situação não fique um fim em si mesmo. Eu venho também como candidato a vereador a partir dessa indignação que eu comungo, né, com o grupo, e acaba vindo de outras áreas também, não só da questão do incêndio, né? Até em relação sobre isso também, eu moro muito próximo ali do Canjaranas, né? E o meu bairro pega fogo todo ano também. Esse ano pegou fogo numa área particular muito grande ali. Inclusive os moradores no período do incêndio estavam sem água, coisa que aconteceu também ali no Canjaranas. E essa minha candidatura vem também dessa indignação. Eu vivi parte da minha vida em São Paulo, né? Com 34 anos eu vim para Vinhedo em busca de qualidade de vida. Curiosamente, eu morava na Vila Prudente, um dos bairros mais densos, com grande densidade e menor porcentagem de área verde de São Paulo, e nunca tive problema com falta de água. Então eu vim para Vinhedo em busca de qualidade de vida, comecei a ter falta de água, tive a casa invadida, que foi uma das coisas que me motivou a ir para o Conselho de Segurança. Aí eu acabei participando do Conselho de Segurança Municipal, montei um grupo do meu bairro e comecei a atuar ali com a comunidade. Então esse foi uma das coisas assim que me fez sentir vontade de participar mais das políticas, né? Eu passei também a criar abelhas nativas sem ferrão na cidade, e isso me ligou à causa ambiental como um todo, né? Então hoje quando eu mudei para Vinhedo, eu já vim em busca de algo mais ligado à área verde. Então eu moro numa chácara em rua e eu tenho essa ligação mais estreita com a área ambiental. Só que são atividades que eu exerço como hobby e que foram tomando assim um espaço maior na minha vida. Eu vim para Vinhedo em busca de qualidade de vida e para criar meus filhos, que hoje o mais velho tem 8 anos e o mais novo 5. Minha esposa trabalha na cidade, mas eu continuei trabalhando em São Paulo. Sou professor universitário, trabalho com pesquisa também, e orientação de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso, e consigo levar a vida, né, lá e aqui, e comecei naturalmente a participar das políticas públicas, né? Principalmente ali representando o meu bairro via o Conselho de Segurança, que pouca gente conhece, mas é algo capitaneado pelo governo do estado, via polícia militar, onde formam-se núcleos de atuação local que se congregam num espaço para discutir segurança pública. E na área ambiental, eu acabei me envolvendo principalmente com essa questão da abelha. Eu tenho um livro infantil sobre o assunto, já fiz ações educacionais em parceria com a prefeitura, plantio de árvores, né? E eu tenho participado também da comunidade do sítio Macaene, que incentiva a agricultura orgânica no município, né? Que são pessoas que se congregam ali para comprar produtos orgânicos, e essa é a minha vivência que eu tenho no município,
E o que me motivou a ser vereador foi ver esse enorme potencial que tem a cidade, tanto na área de sustentabilidade como de qualidade de vida em geral, e isso tudo está sucateado, né, subutilizado, a gente não tem aproveitamento dos recursos. Então a minha indignação vem disso, né? Então por isso que eu estou aqui com vocês hoje, né, bem da verdade. Legal, Gustavo. Muito bom, acho que a sua abordagem está correta, né? A gente não está aqui tratando só do incêndio, né? Temos que tratar de vários assuntos. E não foi só o incêndio que juntou várias pessoas para melhorar a cidade, né? Mas você vai ter oportunidade de falar aí nas próximas perguntas. Bom, pergunta número 1. Eu sei que é difícil responder isso tudo, mas você tem que tentar responder em 3 minutos. Quais seriam as suas propostas quanto à saúde, educação e segurança no município? Tá. O que eu vejo em geral, e essas três áreas elas comungam desse aspecto, é que a gente tem um problema grande aqui de gestão pública, né? A gente tem uma Câmara de Vereadores que ela não representa efetivamente os estratos sociais que compõem a cidade, e as coisas não acontecem, né? A gente tem uma cidade que tem uma distribuição, pode chamar de sui generis, né? A gente não tem um município tradicional onde a gente pode enxergar os problemas como um todo. A gente tem ali na base da teoria até do Rodrigo Paixão, do livro dele, a gente tem 1/3 de condomínios fechados, 1/3 de moradores de rua e 1/3 do que seria a capela. E a nossa organização social, até em termos de plano diretor, de educação, de segurança, ela lida com questões que são usuais de outros municípios, mas que não lidam com essa realidade local. Então a gente, em geral, tem bons índices nas 3 áreas, só que o que falta são questões básicas, como o próprio atendimento, né? A gente tem um ótimo serviço de segurança, por exemplo, da guarda, e bons índices de educação, mas falta a questão ali do dia a dia, de fiscalizar de fato as políticas públicas, de saber entrelaçar esses 3 mundos que existem em Vinhedo, né? Conectar efetivamente essas realidades diferentes. Não sei se tem mais tempo. Tem 1 minuto e 15 segundos. Tá. Se você quiser, dá uma paradinha aí. Se você quiser continuar, ou se você pode usar esse tempo também para outras perguntas. Tá, não, então vamos seguir. Vamos seguir? Bom, agora vem uma pergunta que talvez leve mais tempo mesmo, aí você pode entender. Tá, não, tranquilo. Vamos lá. A segunda pergunta seria o seguinte: quais são os 3 principais pontos críticos na proposta da revisão do plano diretor? E como o senhor votaria? A favor ou contra a aprovação? Justifique. Tá. O plano diretor que a gente tem, eu não tive a oportunidade de participar muito do plano diretor, eu até cheguei a tentar me candidatar, mas infelizmente as reuniões eram de segunda-feira e eu tinha aula bem nesse período. Eu já participava do Conselho de Segurança e aí eu não consegui fazer esse deslocamento para atender. Eu acho que começou de segunda, né? Eu tinha ocupado segunda e quarta, eu acho que as reuniões do Conselho de Segurança eram terça e aí eu não consegui participar, mas a leitura que a gente faz dentro das pessoas que se posicionaram ali mais ativamente é que a gente tem um grande interesse imobiliário por trás de toda a situação ali do plano diretor. Esse eu acho que seria o problema, né, pior. E aí outros problemas vão decorrer a partir disso, né? Um dos principais problemas que a gente tem, por exemplo, no plano é que o mapeamento das nascentes de água, eles lidam com dados ultrapassados. É muito difícil a gente conseguir fazer essa leitura desse principal problema, que é uma das minhas grandes indignações, né? Como uma cidade que tem um grande potencial ambiental, né? O último dado dá cerca de 20 e poucos % de área verde, e a gente tem falta de água no município. Então a gente trabalha o levantamento do plano diretor, não lida com dados atualizados, a gente tem uma leitura um pouco defasada e é preciso fazer esse tipo de
revisão. Grande parte das áreas de nascente, elas estão em áreas particulares também, que cria ali um problema técnico para conseguir resolver. A gente tem a questão então da expansão imobiliária, a questão para elencar três, né? O terceiro seria a questão da mobilidade, que é um grande entrave aqui na cidade, que foi colocado para segundo plano, né? Eu tenho a convicção que de fato o plano não foi participativo, embora o nome seja plano diretor municipal participativo, ele não foi participativo de fato. Existe uma certa entendimento que houve um envolvimento maior de interessados, né, de lobistas, né, se a gente pode dizer dessa forma. Então eu sou contra o plano do modo que ele está. Inclusive eu acho que a base que a gente está formando de candidatura, principalmente do partido que eu participo, é para que a gente tenha uma maior representatividade na Câmara, para que a gente consiga de fato fazer a discussão do plano, porque a gente corre um risco, inclusive, de até o fim desse mandato, até o fim do ano, a gente ter esse plano diretor que está aí aprovado pela composição do legislativo que a gente tem hoje, sendo que a gente tem verdadeiramente de 13 vereadores, só 3 que fazem oposição. Então esse também é um dos meus pleitos, né, que a população precisa tomar consciência de que os estratos, né, sociais não estão representados ali, e o plano diretor não representa a nossa realidade. É nítido que existe um interesse ali por trás daquilo tudo, né? E a gente precisa discutir mais essas coisas. Tá certo. Gustavo, acho que a tua visão é muito coerente, muito consciente. É isso mesmo que está acontecendo nessa revisão do plano diretor. Que, na verdade, o decreto que o prefeito colocou é um decreto para a revisão do plano diretor de 2007. Isso não foi feito. Não é uma revisão, é um novo plano que não considera tudo que a gente tem de bom no plano anterior de 2007, que é um dos melhores planos diretores do Brasil, segundo os maiores especialistas, né? A Raquel Rouny, que esteve aqui, o Cândido Malta, esteve aqui, 2 grandes urbanistas. Quando eles veem esse plano, eles falam: nossa, vocês têm um plano excelente. O que a gente precisava era ter uma radiografia do que aconteceu nesses 10 anos para ver onde a gente ia melhorar. E o mundo, o que mudou para Vinhedo se encaixar nessa nova economia global, que é uma economia sustentável. Eles pegaram esse plano, jogaram no lixo, não fizeram nenhuma revisão, e eles tratam agora, na verdade, é um grande plano imobiliário, é um plano de negócios, de novos loteamentos e novos condomínios em Vinhedo, sem levar nenhuma questão ambiental, sem levar a questão de infraestrutura do município, né? Se você puder, Tiago, passar isso aqui, ó. Na verdade, o Gustavo levantou uma questão aí: como que pode faltar água em Vinhedo se a gente tem mais de 20% de áreas de preservação? Na verdade, nós avaliamos as macrozonas de proteção ambiental e o tamanho delas, e a gente chegou na seguinte conta, que por incrível que pareça é maior do que isso. A gente tem 47% do território como áreas protegidas ambientalmente. No entanto, são exatamente nessas áreas de proteção ambiental, porque elas têm menos valor econômico, que eles entram para fazer os incêndios e para fazer a flexibilização da legislação. Porque é muito melhor você pegar uma área que não tem tanto valor, porque não pode se construir muito, não tem um grande potencial construtivo, aí você muda a legislação, porque você tem relações escusas com a Câmara e com o governo. Você muda a legislação, aí você vai ganhar muitos e muitos milhões, porque você comprou barato e vai vender no preço do mercado depois que mudou o zoneamento. Então, isso é uma revisão que não pode vingar. Nós não podemos aceitar esse tipo de ação do governo e da Câmara e não podemos deixar que isso seja aprovado. Então, a gente vai ter que reiniciar isso. Esse plano não passou nem pelo Conselho Municipal de Planejamento Urbano, que deveria ter começado lá, nem por lá passou. Então acho que está correto e a gente não pode deixar isso acontecer.
Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte, que tem até a ver com essa segunda, né? Quais são as suas propostas quanto às soluções para a escassez hídrica em Vinhedo? 3 minutos. Bacana. Até indo na esteira do que a gente estava conversando anteriormente, né? E até do que já foi posto, né? Uma questão é a educação ambiental também, né? A gente tem até propostas já da própria prefeitura. Vinhedo tem uma situação também que tem muita coisa legal já feita, né? A gente não precisa inventar muito a roda, tem muita coisa que já está aí, mas não é executada, as coisas não funcionam. A gente tem selo de município verde e azul, a gente tem uma boa estrutura, a gente tem tudo para dar certo. Só que a gente olha, eu sou um dos poucas pessoas que assistem os discursos da Câmara no canal do YouTube. Se vocês entrarem lá, você vê o discurso de vereador, tem 5 views, 4, ninguém vê, as pessoas não se envolvem com política, né? Parece que a gente fica ecoando ali, os próprios vereadores, tem coisas que são faladas ali que dá vergonha da gente ouvir aquilo e ver, né? Então essas coisas não são discutidas, elas passam ao largo, às vezes ficam no nível da picuinha, muito preocupante. Então a gente precisa ter usar as áreas de comunicação da prefeitura para primeiro conscientizar a população. A questão da água, ela perpassa pelas áreas particulares, porque eu acredito que para a gente ter água no município, a gente precisa ter recuperação das nascentes e dos mananciais. A gente tem o grande exemplo do Ernest Gate, Fazenda Olho d'Água, que virou um marco que todo mundo conhece, a questão da agrofloresta. Ele foi até para a novela da Globo, onde ele refloresta uma área e consegue fazer brotar as nascentes e fazer até chover no lugar. Então a gente tem uma questão que passa muito por isso. Claro que é muito mais eleitoreiro e é uma coisa que as pessoas conseguem enxergar com muito mais facilidade, a questão de criar uma terceira represa ou até uma quarta, melhorar os reservatórios de água, mas de fato o que a gente precisa discutir é uma coisa que é mais estrutural e que passa por um processo de conseguir fazer uma grande conciliação entre as pessoas do município e que essa consciência desperte essa vocação que é da sustentabilidade no município. Eu acho que inclusive essa é o tema das minhas grandes bandeiras, que é mostrar para a população que a gente tem uma vocação de sustentabilidade aqui, que o que existe na cidade já é suficiente para a gente avançar, mas é preciso que seja revisado, é preciso que exista um diálogo e a gente deixe de lado, até fazendo uma oposição ao que a gente tem aí enquanto governo, que a gente barre em certa medida essa rapinagem que existe na cidade, porque é nítido que existem interesses até na própria figura do plano diretor. Nessas eleições não foi tratado muito, mas foi o mote das últimas eleições, a Fazenda Cachoeira, ela ficou um pouco esquecida, foi promessa de governo do prefeito implementar uma solução para a Fazenda Cachoeira, passou. A gente tem ali nas concentrações da própria fazenda e mais para cima ali no Santa Fé e nas áreas de conservação um grande potencial de captação de água e outros pontos da cidade também, nunca esquecendo que a gente tem 3 vinhedos. Quando a gente discute plano diretor e essas questões de água, a gente tem que pensar que a gente tem uma estrutura que é diferente de outros lugares. A gente tem praticamente um apartheid social ali na capela, a coisa está dividida do outro lado, e a gente tem 2 vinhedos aqui desse lado que a gente precisa conciliar também. Então a coisa não é tão simples, mas a gente tem um bom potencial. Legal. Só complementando, a prefeitura, quando iniciou a discussão do plano diretor, contratou um estudo técnico de um professor de notória sabedoria e especialização, que é o professor Rinaldo. Esse professor fez um levantamento muito profundo, uma coisa muito complexa e técnica, foi contratado pela prefeitura por um valor que superou os R$500 mil, e fez um estudo muito bem feito que coloca exatamente as questões que você colocou aí, que a gente precisa recuperar nascentes, mananciais e em propriedades privadas. Só aí, se a gente conseguir
produzir mais água é que a gente vai poder ter algum tipo de crescimento, porque hoje falta água na casa de todo mundo. Vinhedo não tem água para 83 mil pessoas, que dirá para se a gente... Tem que colocar? Não precisa, acho que... Vinhedo não tem água para 83 mil pessoas, que dirá se a gente for para 190 mil, que é o que esse plano diretor está propondo. Se a gente tiver essa flexibilização, a gente pode chegar a 190 mil pessoas. Depende do mercado, bastante coisa, mas o potencial construtivo vai ser levado para 190 mil. Agora, se a gente conseguir recuperar nascentes, mananciais que existem por aí, estão todos mapeados neste estudo do professor Rinaldo. Aí, num período médio de tempo, de 5, 10 anos, a gente vai produzir mais água. Como disse o Gustavo, não adianta fazer represa se não tem de onde captar água, né? E não existe grandes possibilidades, pelo menos nesse momento, da gente importar água de outros mananciais. A gente não tem essa possibilidade hoje. Então a situação é essa, não temos água para Vinhedo nem hoje. E quem tem dinheiro está furando o poço, né? Exatamente. Que é pior, porque aí aumenta mais ainda o desnível social. E vão acabar ficando com o tempo sem água também, né? Eu já sei de gente aqui que furou o poço e estava lá já com mais de 220 metros de comprimento e desistiu porque não tem mais água, né? Vamos lá, vamos para qual pergunta agora? É a quarta pergunta. Vamos lá. O que deve ser feito para que os conselhos municipais tenham atuação efetiva no controle social? Controle social aí é Sim. Participação social. Então, os conselhos, eles têm papel fundamental, né, para ter a representatividade da sociedade ali, né, perante o poder público. Se a gente imagina, e poucas pessoas fazem essa leitura, que os vereadores representam os estratos sociais, representam a comunidade, os conselhos representam os microgrupos que são ali formados a partir de níveis temáticos, né? A gente tem até às vezes a candidatura ali do vereador que se coloca a partir de uma pauta, não representa necessariamente uma área, mas os conselhos eles debatem em nível local assuntos que são de interesses coletivos. Eu participo aí, já deve fazer acho que são 3 anos, do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é muito efetivo e tem uma representatividade. Por quê? Porque nas reuniões do Conselho de Segurança a gente tem ali o comando da PM, quando não é o comando, a delegada da Polícia Civil, a gente tem o investigador e tem uma representatividade da Guarda. Os representantes de cada bairro têm o poder da palavra e podem questionar diretamente ali os representantes. Então, no caso até agora da capitã Lucimara, que saiu, a gente tratava direto com ela os problemas do município, a gente podia discutir. Mas, no entanto, o que acontecia? A gente tinha uma baixa representatividade do secretário de segurança do município. Em 3 anos, eu acho que eu vi ele uma vez em uma reunião. Então a gente não consegue, ficava ali um funcionário da guarda, mas muitas vezes a gente não percebia essa articulação. Então é importante mobilizar, mas o que acontece em termos práticos? Existe também uma baixa divulgação do que é um conselho de segurança e de como esse mecanismo funciona. Então a gente acaba efetivamente tendo alguns conselhos que são desdobramentos do próprio governo, que acabam fazendo o que interessa ali para eles, conselhos corporativistas, na verdade, onde deveria funcionar a articulação da sociedade com o poder público, né? Que seria ali se a gente for pensar isso em núcleos, né? A gente teria o legislativo, os núcleos de representação popular, temáticos via conselho, e os núcleos nos próprios bairros, né? De modo que bairros ou condomínios ou sociedades eles conseguissem ter voz por meio dos conselhos. Essas estruturas sociais elas são fundamentais para o organismo cidade estar conectado. O que a gente percebe em Vinhedo é um liberalismo geral, a terceirização da terceirização de tudo, né? Os munícipes querem terceirizar até o conselho, ou não participam, ou efetivamente a gente tem uma falta de informação. De qualquer modo, é preciso ter mais transparência para isso, porque a gente não tem uma demanda de política pública que atenda a necessidade, mesmo sendo um município com bons índices nos mais variados níveis, né?
inclusive até nível de escolaridade, né? A gente tem pessoas que têm isso, que é uma das coisas que mais me causa indignação. A gente tem uma porcentagem, uma das maiores do Brasil, de pessoas com boa formação, IDH, e as coisas não funcionam. Exatamente. É isso. Isso é o que mais me revolta, assim, que me deixa falar, como pode um negócio, as pessoas têm nível de escolaridade, sabem, mas a coisa não avança. Porque esses conselhos são totalmente manipulados pela prefeitura, né? A gente vê vários conselhos, um conselho que é tão importante que, se tivesse acontecido como prega a lei, como está bem definido na lei, o plano diretor deveria ter sido iniciado dentro do Conselho Municipal de Política Urbana. E não foi. É um erro, um vício de origem, né, de forma, que deve ser contestado, inclusive na Justiça. Não pode começar o plano diretor se não passar pelo Conselho. Está na lei do plano diretor de 2007. Esses conselhos são manipulados a ponto de nem ter eleição. A eleição, que tem que ser de 2 em 2 anos, não tem acontecido. Esses conselhos são tão manipulados que as pessoas que fazem parte do conselho são reconduzidas, voltam na outra gestão, o que também não é possível, pelo que diz a legislação. Então, esses conselhos, como disse o Gustavo, que deveria ser a transparência, a permeabilidade entre o público e a sociedade, né? Essa participação democrática não existe. Então, essa representatividade, que é tão importante, que faz parte da democracia e da legislação, aqui em Vinhedo não existe. Bom, vamos lá para a quinta pergunta. Qual é o seu conhecimento na administração pública e como poderia contribuir? E o que você já fez em prol do nosso município e para a qualidade de vida da nossa coletividade como cidadão? Eu tenho doutorado em arquitetura e urbanismo, né? Eu sou acadêmico, né? Tenho carreira acadêmica, né? O meu negócio é desenvolver pesquisa, né? É passar para as pessoas as coisas que eu pesquiso, que eu estudo. Eu acho que isso tem uma certa relação com a vereança também, porque a gente precisa de pessoas que tenham capacidade de olhar as demandas, congregar, organizar a informação, levar, debater, discutir. Então minha especialidade vai um pouco nessa linha. Só que eu acabei desenvolvendo também ali no meu próprio bairro, na Morada da Lua e no Observatório, algo que ajudou a transformar a vida das pessoas por meio da minha realidade. Então, quando eu entrei no Conselho de Segurança, eu fui chamando as pessoas e montei um grupo de modo a organizar os moradores no bairro e a gente exercer a vizinhança solidária. Então, a gente tem um grupo que funciona, ele trabalha, então a gente mora em um bairro, né, rua, mas qualquer atitude suspeita a gente comunica no grupo, a gente consegue acionar a guarda, as coisas funcionam, tem representatividade no governo, a gente tem um bombeiro civil no bairro também, existe uma solidariedade formada. Fora isso, eu tenho atuado aí há uns 7 anos, né, eu ganhei inclusive um prêmio de destaque ambiental do município, por meio principalmente da criação das abelhas nativas. Eu também idealizei um projeto de lei que trata da preservação delas e do resgate das abelhas no município, que é uma coisa muito pouco divulgada. As abelhas nativas sem ferrão, elas não têm capacidade de deslocamento de ninho. Então, por exemplo, até agora no período das queimadas, eu tenho 9 espécies de abelhas em casa. A rainha não tem a capacidade de voar, então se o ninho está ali no oco de árvore, pegou fogo, o ninho morre. E elas estão ligadas diretamente ao controle ambiental e uma percepção holística do todo. Eu moro para o fundo do bosque municipal e eu moro de frente para a mata, então eu tenho muito essa percepção, né? E tenho ajudado indiretamente com as minhas abelhas na recuperação da mata do bosque. As abelhas mais conhecidas, as com ferrão, que são as africanizadas, a rainha voa, mas elas são exóticas, então qualquer problema ela sai, elas se deslocam. Então, quando a gente tem essas questões ambientais, a gente perde também diversidade, porque a gente perde esses insetos. Então, eu fiz também já um trabalho junto ali com a Secretaria do Meio Ambiente, até na figura da Rosângela, que é uma funcionária preocupada com essas questões ambientais. Ela me convidou, participei da Semana do Meio Ambiente, fui conversar com as crianças na escola,
já participei também em Campinas, no Parque Taquaral. Eu tenho feito algumas ações mais práticas em âmbito, na questão ambiental e na questão de segurança, que foi uma das coisas que me motivou ali, ter feito essa movimentação no bairro e ter percebido que a gente pode, e é o que vocês estão fazendo aqui de fato, a gente consegue fazer as coisas na cidade, a gente tem acesso, se a gente for atrás e tiver boa vontade, as coisas saem. Essa é um pouco da minha luta aí. Legal. Na cidade. Então, eu não sei se eu falei já aqui, mas essa questão da biodiversidade aqui no Vinhedo é fantástico que tem ainda de biodiversidade aqui. É uma cidade colocada pelos organismos internacionais como a ONU, né, como os hotspots. Eu falei já aqui com o Gustavo disso, então não vou repetir, mas assim, a gente não pode perder isso. A gente tem até um inventário, né, de fauna e flora de Vinhedo que tem na prefeitura, né, e que isso não é levado em conta. A gente tem lá uma série de espécies que ainda existem, algumas em extinção, outras ameaçadas de extinção. Isso não é levado em conta na hora que a gente vai estudar o meio ambiente e o urbanismo. Então, eu acho fundamental essa tua abordagem. Eu queria que você falasse de novo o seu nome e qual o seu número, para as pessoas poderem votar em você. Né? A gente está preocupado em discutir a cidade, nem pensa na questão prática. Eu acho que voto é uma coisa que você coloca para as pessoas o que você tem e as pessoas decidem democraticamente, né? Eu acho que não adianta eu ficar falando vote em mim se eu não falo o que eu tenho para propor, mas meu número é 12.000, Gustavo La Sala, né? Então essa seria a espécie de pedido. Repete. Gustavo La Sala 12.000, 12.000. Porque é importante você falar isso também. Né? Eu até queria falar uma questão até do que... Pode falar. Pode ter até sem off, depois eu repito. Você falou disso, me lembrou, a gente tem o caso da paca. Eu moro nos fundos do bosque, eu costumo ver tatu e tal. Paca é um mamífero grande, ele é desse tamanho. Lá no bairro, a gente viu uma paca morreu atropelada, porque eu cheguei a ver a paca à noite, comuniquei todo mundo, cuidado, tem uma paca circulando pelo bairro, deu 3 dias, a paca apareceu morta, atropelada. Nesse incêndio que teve, foi cerca de 1 mês antes do incêndio que foi para lá, a moradora fotografou, até viralizou, saiu no Jornal de Vinhedo, foi Ana Paula na minha rua apareceu uma paca morta, queimada. Então esse ano nós perdemos 2 pacas, que é um mamífero grande. Na frente da minha casa tem tatu, tem vários outros animais, eu vejo, né, existem, né, vaisqueiro, macaco, etc. Isso é uma coisa... Então, e se existe esse tipo de mamífero, né, desse tamanho, é porque você tem uma cadeia alimentar até lá embaixo. Então, olha como a gente tem biodiversidade aqui, senão não existiria. Vamos lá, vamos para a 6ª e última pergunta, e depois que você fizer responder essa pergunta, você ainda vai ter mais 5 minutos nas considerações finais. Então, a última pergunta é o seguinte: quem você apoia para candidato a prefeito e por quê? Ou como candidato a prefeito e por quê? Essa é uma boa pergunta. As pessoas às vezes se apegam às questões da política nacional, né, do partido, mas você é o partido XY. A condição local que existe hoje aqui na cidade, ela é bem singular, é importante que as pessoas tenham consciência disso. Nós do PDT, do partido que eu participo, a gente decidiu em conjunto apoiar o Dr. Dario e o Edson PC. Por quê? Porque é o único grupo ali candidato a prefeito que tem chance de ganhar e que faz oposição verdadeira a esse grupo que está há mais de 20 anos aí no poder da cidade, rapinando esgotando todos os recursos que a gente tem, e com essa administração a gente tem um asfalto horrível, falta de água, as coisas efetivamente não funcionam, a gente tem iluminação pública ali, e eu privatizei minha iluminação pública, eu fui obrigado a colocar luz no meu próprio muro, perto do portão. Por quê? Porque eu moro numa rua sem saída, minha casa é a última da rua, estou de frente para a mata, e não trocam a luz do meu poste. Eu reclamo na ouvidoria, a gente reclama em grupo, já fui conversar com o secretário de governo, já coloquei o nome de todos os moradores que faltam luz na rua, e a coisa não acontece, nem agora para a eleição, que eles andaram consertando algumas ruas, a minha lâmpada consertaram, mas tem morador do bairro ainda sem luz.
Então a gente tem que mudar. Então o meu apelo é até para esse, por isso que a gente apoia aí esse majoritário, né? Claro que a gente gostaria de um candidato próprio, que todo mundo já tem meio na ponta da língua quem seria, mas infelizmente não aconteceu e é o que a gente apoia hoje. Não, legal, ótimo. Bom, tá bom. Agora você tem aí 5 minutos para as considerações finais. Tá, legal. Bom, o que eu poderia falar nesses 5 minutos finais, mais até do que falar sobre mim, é agradecer esse espaço, né, de abertura, de debate de ideias e que a gente consiga, eu acho que a minha grande bandeira, e é porque eu estou aqui também, que a gente faz uma leitura de que a gente tem cerca de 13 mil pessoas no município que tem nível superior, que tem um determinado status social e que consegue ter um nível de consciência, de modo que consiga ter uma representatividade na Câmara de Vereadores que não existe hoje. Vocês pegarem e colocarem tudo ali, essa representação ela não acontece. Então a gente tem, né, esse extrato, pelo menos social, tem condição de colocar pelo menos 4 vereadores ali na Câmara, e fora isso também o apelo para a sociedade como um todo, né, que pergunte aos vereadores quais são as propostas, estudem os planos de governo dos prefeitos, cobrem, né, se a gente pegar o prefeito atual, o que prometeu, o que foi feito, os próprios vereadores que estão aí no Legislativo, que as pessoas acompanhem os mandatos, se conectem, eu estou à disposição, eu tenho o site também, não sei nem se eu posso falar, o site que é meu nome, gustavolasala.com.br, ou pode dar um Google, colocar, eu gravei vídeo, né, me apresentando, colocando o que eu penso para a sociedade. Eu acho que vocês têm que se conectar com essas pessoas, tirar um pouco do preconceito de não discutir a política, porque isso afeta o cotidiano de todo mundo, isso é muito perceptível. Quando falta água, quando você está sem luz, a gente normalmente quer resolver os próprios problemas, mas se a gente não lutar pela condição, né, de todas as pessoas, da equidade social maior na própria cidade, acaba sobrando para todo mundo depois individualmente. O próprio exemplo da água é um desses, né? A luz, o asfalto, né? A gente tem um índice enorme de carros no município, né? De proporção de indivíduos para carro, a gente tem um asfalto de péssima qualidade. O planejamento urbano é um caos na cidade, o próprio transporte público também. Eu, curiosamente, quando eu me desloco para São Paulo, eu vou trabalhar de ônibus, então eu percebo como que se dão essas instâncias. Eu convivo na rodoviária, a precariedade que é aí o transporte também para a população, a falta de integração entre os espaços na cidade, né? Os estratos ali urbanos, né? A cultura, o esporte, o lazer, essas coisas não se conectam. A gente tem um verdadeiro apartheid em todos os aspectos, a gente não tem uma integração, né? Falta um pouco mais de criticidade, de administração mesmo, de olhar, de cobrar, né? De a gente prestar atenção na política. Não adianta também só votar em supostos bons candidatos para vocês, né? Estou falando com o público aqui, depois também não cobrar, não acompanhar a política, que a coisa não adianta. Então acho que o grande comprometimento é que eu me coloco como vereador, mas me coloco também para conversar com as pessoas, para me conectar e para estar à disposição. E se vocês não cobrarem, eu ou os outros vereadores que estiverem lá, as coisas não acontecem. Não é só cobrar a sua realidade local, faltou a minha luz hoje, você me arruma alguém para trocar a luz, não é só isso também, né? A gente tem que cobrar uma sociedade mais integrada, mais justa para todos, né? Eu acho que esse é o meu grande recado aí. Agradeço a todos e vocês estão aí, estou à disposição. Muito bom, Gustavo. Eu achei excelente suas colocações. Fala. Tem mais tempo? Não, tá bom, poucos segundos, não tem problema. Entrei no meu site e veja lá. Então fala seu nome e seu número novamente. Gustavo La Sala 12.000.
Meu nome é Gustavo La Sala, meu número é 12.000. E o seu site? É gustavolassala.com.br. Legal. Achei muito boa a conversa, né, esse bate-papo. Você foi muito coerente e pensa de uma maneira holística, sustentável. Acho que você teve experiências aí fantásticas, ainda tem nessa ligação à cidade, que eu acho muito boa. Uma visão de quem veio de fora, né, querendo a paz, a natureza, e achar que aqui é uma cidade que isso está tudo bem administrado, na verdade, quando você vai ver, não é. É o mesmo que aconteceu comigo e com tantas outras pessoas. Né? Exatamente. Então a gente está na hora nós estamos na hora de reagir, precisamos reagir, porque se passar mais uma administração da mesma maneira, eu não sei o que sobra aqui. Talvez ele tenha que mudar de novo. Eu estou com a casa vendo, eu vou sair daqui porque vai faltar água em Vinhedo. Não, mas falta água já. Não, ele falou não vai ter água para ninguém no futuro. Agora você imagina, assim, eu vim para cá para criar meus filhos aqui, a gente tem essa esperança, né, meu? Sim, você vai mudar para mais distante aí. Então é o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa e é já. Temos que eleger vereadores aí como o Gustavo. Eu faço votos, a gente vai torcer e trabalhar para que você se eleja, que nós precisamos de pessoas assim na Câmara, com esse tipo de visão. Que a gente se expõe também, né? Não é fácil. Não é. Eu tenho um trabalho de pesquisa, que eu nem falo, de mestrado, até de doutorado, que é uma coisa bem voltada a questões de sociologia da cultura, que nem cabe aqui em Vinhedo. Por quê? Porque a gente tem uma boa estrutura, isso cabe em São Paulo. Eu tenho uma área que eu gostaria, até que se eu estivesse em São Paulo, se eu fosse candidato, seria uma das minhas bandeiras, mas aqui a gente tem essas coisas resolvidas. A gente não tem uma desigualdade social muito grande, a questão está na administração, nessa rafinagem. Nosso problema está aí na administração e na relação com a Câmara. Bom, pessoal, nós vamos ter que encerrar, agradeço muito. Sim, claro. Espero eu gosto desses debates, eu me importo. Não, o ideal seria a gente continuar. Mas nós, não acabou ainda, vamos encerrar. Mas nós vamos continuar essa conversa na próxima gestão, com certeza. Eu estou muito obrigado. Eu me empolgo, eu gosto dessas coisas, sabe? Às vezes a pessoa fala, não sei o que de política. Não, eu estou porque eu gosto. E nós vamos ter que encerrar. Eu tenho gana com isso. Para não ficar o teu tempo maior do que os outros. Não, pode parar. Posso sair daqui? Espera aí só um minuto. Fechou? Agradeço a todos vocês, agradeço as que vão nos assistir e vamos votar em quem precisa estar lá. Obrigado, pessoal.